E aí, gente, como é que vocês estão? Bom, vamos para mais uma aula de física. A aula de hoje vai ser em relação à revisão, tá? Os nossos conteúdos para a prova vai ser a eletricidade e magnetismo. A parte da eletricidade, a gente vai ver sobre corrente elétrica. Tentem revisar um pouquinho as aulas em relação à corrente elétrica. Lembrando que corrente elétrica é o quê? O movimento ordenado de cargas elétricas, tá? Ou seja, os elétrons, ele vai possuir um único sentido quando a gente colocar ele numa corrente elétrica. Tá bom? Então, por exemplo, eu tenho aqui os elétrons, tudo desordenados, ó. Tá? Desculpem os meus desenhos maravilhosos. E quando eu coloco ele numa corrente, o que acontece? Eles todos ficam com o mesmo sentido, ó. Como se fosse uma fileirinha, tá? Tivesse lá tudo sem ordem, tudo à toa, e quando eu coloco eles tudo formam uma fileirinha e vão andando. Tá certo? Então, o cálculo para a gente resolver isso da corrente elétrica, lembrando que a corrente elétrica sempre vai ter que ser usada em ampere, tá? Que vai ser a unidade do sistema internacional, tá? Simbolizado pelo I, e sempre a medida dele vai ser o quê? Em ampere. Tá? Como é que eu calculo isso? Quando eu quiser saber, por exemplo, a intensidade da corrente elétrica, eu faço o quê? Pego a intensidade igual a Q sobre T. Lembrando que esse Q seria o quê? Carga, tá? E o T vem de tempo, ok? Vamos ver também sobre efeitos da corrente elétrica, que a gente viu em sala de aula 3 tipos, tá? O efeito Joule, o efeito luminoso e o efeito magnético. Mas eu vou cobrar de vocês só o efeito Joule e o efeito luminoso, tá bom? O efeito Joule, o que acontece? É quando a passagem do elétron no interior do material, né, pode provocar o quê? Agitação, fica tudo agitado. E com isso, provoca um aquecimento. Um exemplo desse fenômeno, desse efeito, vai ser aonde? No nosso ferro de passar. Quando a gente vai engomar roupa para ir para algum lugar, tá? Então, esse é um exemplo do efeito térmico. O efeito luminoso. O que acontece no efeito luminoso? No caso do efeito luminoso, o que vai acontecer? Quando uma descarga elétrica, ela passa por um determinado gás, né? O que vai acontecer? Ela vai agitar os nossos elétrons, que vão sair para a parte externa, não vão ficar mais instáveis, tá? Eles vão ficar tudo descontrolados. E quando eles voltam, eles emitem uma radiação e isso vai proporcionar o efeito luminoso, que no caso, uma luz, tá bom? Certo? Agora a gente vai ver sobre tensão elétrica, que também é um conteúdo que vai estar na nossa prova, tá? A tensão elétrica, o que vai ser ela? Ela vai ser aquela força que vai dar um empurrãozinho na nossa corrente elétrica, tá? Pela diferencial, dá uma diferençazinha. É como, vamos supor que eu esteja aqui, tá? Vamos supor que isso aqui é uma mesa e eu esteja uma bola em cima dessa mesa. Se eu deixar a bola em cima dessa mesa sem nenhum balanço, a bola vai permanecer lá, tá? Mas a partir do momento, ó, que se entrar aqui, ó, tá? Falava assim, opa, vamos ver o que vai dar se eu mexer essa mesa? Aí eu mexo nessa mesa, tá? Aí eu deixo a mesa nesse sentido. Empurrei a mesa e deixei a mesa nesse sentido. O que foi que vai acontecer? É como se eu estivesse dando uma diferença. Que a tendência dessa bola, ó, vai o quê? Vai descer. Eu coloquei uma diferença. Então, a tensão elétrica também vai fazer isso. Ela vai fazer uma diferença potencial para que consiga dar essa forçazinha, esse empurrãozinho para se movimentar, tá bom? Outro assunto também que vai cair na parte de eletricidade é em relação à primeira lei de Ohm, tá? Também estudem sobre resistência elétrica. Na primeira lei de Ohm, tentem lembrar que é U igual a R vezes I. E não esqueçam daquele triângulozinho que a gente também viu na aula passada. Por favor, revisem. Lembrando, para quem esqueceu do que significa resistência elétrica, ela é o quê? Ela é como se fosse aquela resistênciazinha, aquele empecilho, tá?
empecilho para a corrente elétrica passar. Tá? Então, o que seria resistência elétrica para quem esqueceu? É aquela dificuldade, aquele empecilho, vocês lembram até daquela imagenzinha? Que é como se estivesse segurando, tentando lá, a tensão tentando passar os elétrons, né, na corrente elétrica, e a resistência tentando impedir, dando aquele empecilho. Então, esse empecilho, essa barragem, vai ser o quê? Vai ser provocado pela resistência elétrica. É tanto que o nome vem, resistência elétrica, tá? A resistência elétrica, ela é medida em quê? Em ohm, tá? Ohm. Ohm. Certo? Tentem ver um pouco sobre resistência elétrica novamente. Tentem ver os vídeos que a tia colocou aqui no grupo, tá? Para ajudar na revisão de vocês. E, por fim, o que a gente vai estudar também em relação à eletricidade? É potência elétrica. Certo? A fórmula que a gente vai ver na nossa prova em relação à potência elétrica vai ser P igual a U vezes I, tá? Que é na parte da potência, envolvendo tensão e corrente elétrica. Lembrando que eu vou colocar na prova de vocês, já vou estar dando os dados bonitinhos, tá? Em relação pra gente calcular essa potência. E a fórmula que eu vou utilizar dessa potência é essa, porque também tem outra que a gente viu, né? Que era a potência igual a energia convertida sobre o tempo, tá? A gente não vai ver essa, a gente só vai ver, mais importante a gente saber é essa, tá? Para nossa prova. E a última parte do nosso conteúdo, por fim, né? Ainda bem, a gente vai ver sobre o magnetismo, que foi o que vimos anteriormente. O magnetismo, o importante que vocês saibam do magnetismo é em relação à diferença dos ímãs naturais para os ímãs artificiais. Lembrar que um ímã natural é aquilo que a gente já encontra de maneira natural, tá? Na nossa Terra, enfim, tá? De maneira natural no meio ambiente. E artificial, ele vai precisar de um processo para poder se transformar no ímã. Que no caso, esse processo é chamado de imantação. É tanto que na aula passada também vimos alguns tipos de processos de imantação. Lembrem, a gente viu 3 tipos. Por contato, que tem que haver um contato. Indução, a gente não coloca em contato, se aproxima, tá? E tem por atrito. Desses 3, o único que se torna um ímã permanente por esse processo é a imantação por atrito, tá? Os outros, tanto o de contato quanto a indução, eles vão adquirir propriedades magnéticas, mas são temporárias, tá? Não vai ser permanente. O único que tem capacidade de transformar em permanente é a imantação por atrito, ok? Eu vou colocar aqui uma atividade de revisão para vocês. Por favor, quem não tiver com todas as atividades entreguem. Lembrem que essas atividades tanto contam como nota de atividade, como conta como nota de trabalho, que no caso é trabalho parcial, tá? Por favor, não esqueçam de entregar. Tentem me entregar o mais rápido possível. Vou estar colocando aqui no grupo tanto os nomes dos alunos que estão faltando entregar, quanto os dias das atividades que estão faltando também, tá? Então é isso, galerinha. Até mais. E aí, estudem bem para nossa prova, tá? Tá facinho.